Nesse vídeo eu vou te ensinar a analisar a luz de qualquer foto para você conseguir reproduzir as suas referências com mais facilidade. Eu sou a Paula e nesse canal nós temos vídeos semanais, então se você quer evoluir a sua fotografia, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? Quando eu escolho uma foto para usar de referência, eu tento tirar o máximo de informações que eu conseguir da foto, ou seja, a composição, a pose que foi usada, as cores, tudo que eu conseguir tirar de informação daquela foto vai me ajudar a chegar mais perto daquele resultado e também ajudar a entender o que eu gosto mais da minha fotografia. Uma das coisas que tem mais influência em uma foto é a luz. Então, a primeira coisa que eu sempre vou analisar é que tipo de luz foi usada naquela foto. Vai ser muito mais difícil reproduzir uma foto se a gente não tiver ideia como a pessoa fez aquela foto e muito menos sem saber por onde começar. Então, começando pelo mais básico, você pode se fazer algumas perguntas observando a foto. Essa foto tem uma luz dura ou uma luz suave? É uma luz quente ou uma luz fria? Tem quantas fontes de luz nessa foto? Se tem mais de uma? Essas luzes são artificiais, são naturais? A gente pensando nisso, a gente já tem um ponto de partida. Quando a gente consegue definir a suavidade dessa luz, a gente também consegue entender se foi usada uma fonte de luz grande ou pequena e qual que é a intensidade dessa fonte de luz. Então, para ficar mais fácil de entender, eu separei algumas fotos para a gente analisar. E a primeira foto que a gente vai analisar é essa daqui. Essa foto foi feita à noite e é um exemplo de luz dura. A gente consegue ver duas fontes de luz. A primeira fonte de luz na nossa foto está iluminando ela. E se a gente der um zoom bem grande, a gente consegue ver que foi usado um LED pela marquinha que aparece no olho dela. É uma luz dura porque as sombras estão bem marcadas. A gente consegue ver que é uma fonte de luz pequena também, porque ali atrás do braço dela, nessa região assim, tem uma sombra bem marcada, uma área bem escura. Então a gente consegue concluir que é uma fonte de luz pequena e que está bem próxima da pessoa. Ali no fundo tem várias luzes, mas são luzes pequenas e suaves pela distância, porque mesmo em conjunto, elas não conseguem iluminar ali o fundo da foto. A gente tem esse fundo mais escuro, e se fosse uma fonte de luz maior, a gente também teria esse fundo iluminado. A segunda foto é essa daqui. Eu vou pôr ela aqui em algum lugar, porque se eu mostrar pela tela do celular não vai dar pra ver bem. Nessa segunda foto, a gente consegue ver que essa foto foi feita em um dia nublado com luz natural. E como que a gente consegue ver isso? Em dias nublados, a luz fica difusa por conta das nuvens. Então, essa luz chega bem suave e com isso a gente também não tem muito contraste entre a parte branca e a parte preta da foto, ou seja, a parte clara e a parte escura. Porque essa luz ilumina toda a cena de forma igual. As sombras são suaves também por consequência disso. Você não vê uma sombra muito marcada, igual da foto anterior, nas costas dela, que dá pra ver que claramente tem uma fonte de luz na frente dela. Nesse próximo exemplo, a gente tem duas fotos que são bem parecidas. Então, essa primeira foto a gente consegue observar que o sol tá vindo ali bem de trás, iluminando o cabelo dela. Com isso a gente também consegue ter uma noção mais ou menos do horário que foi feita essa foto. Afinal, tem sombras muito suaves, então isso significa que a foto foi feita perto do pôr do sol. Caso contrário, essa sombra no rosto dela estaria super marcada e não teria esse equilíbrio entre o rosto e o resto, o cabelo, por exemplo. Ia estar muito mais escuro o rosto dela, ou até fazendo sombra aqui nos olhos. Mas não só isso, a gente também consegue observar a direção que vem essa luz. É uma luz mais horizontal, então significa que está ali perto do pôr do sol, porque o sol já está bem perto do horizonte. Embora essa luz do cabelo seja que chama mais atenção, a luz principal da nossa foto, que está iluminando o nosso assunto, é a luz do dia, que está mais difusa, mas ainda assim consegue iluminar toda a nossa cena e o nosso assunto. E como que a gente consegue saber nessa foto que é uma luz natural que está iluminando ela? A nossa fonte de luz principal é natural e não artificial. Se a gente der um zoom bem grande aqui no olho dela, a gente consegue ver que não tem nenhum formato geométrico. Normalmente, quando você usa um LED, como na foto anterior, a gente já consegue ver o formato do LED, é normalmente uma forma geométrica. Agora, se é uma luz natural, isso não tem forma, é uma luz mais espalhada. Nessa segunda foto, a gente tem a mesma situação de luz, porém a gente tem um contraste maior, a gente tem um brilhinho aqui na ponta do nariz e na boca. Nessa foto a mesma coisa, a gente dando um zoom no olho, a gente consegue ver que foi usado um LED para iluminar ela. porque tem como se fosse um quadradinho, um retângulo, não sei bem explicar o que seria esse formato. Dá pra ver também que essa fonte de luz é bem pequena e dura, porque a gente consegue observar que o rosto dela tá bem iluminado, mas aqui embaixo já tem uma iluminação diferente, já tem uma sombra mais suave. E também a gente tem uma sombra muito marcada aqui no queixo dela. Então já dá pra gente ver que nesse cenário foi usado uma luz perto,
uma fonte de luz pequena que, por consequência, acaba por ser uma luz mais dura. Nesse último exemplo, nós temos 3 fontes de luz. A primeira é a luz que está vindo ali da janela, que está iluminando todo o ambiente. A segunda luz é a da luminária, que tem lá atrás. E se a gente observar bem, é uma fonte de luz pequena, que não tem tanta influência na foto. Ela está iluminando ali o fundo da foto, mas se a gente observar logo nas laterais, já tem sombras por conta da parede que tem lá no fundo. E aqui nós também temos a fonte principal de luz, que é o que está iluminando ela, que é o LED. Que nesse caso está mais posicionado aqui do lado esquerdo dela, e a gente consegue ver isso pela sombra que tem aqui no braço dela e no rosto. Se observar bem, dando um zoom, a mão dela tá posicionada assim e aqui tem uma sombra. Então significa que o LED não tá posicionado de forma frontal para ela e sim mais aqui ao lado. Então, resumindo, a primeira coisa que eu sempre faço para analisar a luz de uma foto é observar o catch light. Isso é o reflexo que faz no olho da pessoa, então a gente consegue identificar se foi usado alguma fonte de luz artificial ou é luz natural. Como eu falei, se for luz artificial, se for um flash, um LED, alguma coisa nesse sentido, um rebatedor, por exemplo, vai aparecer o formato no olho da pessoa. Já a luz natural não tem um formato definido, é mais como se fosse uma linha, é uma luz mais espalhada, como eu falei. E observando as sombras, a gente também consegue identificar de onde essa luz está vindo, se é uma luz mais frontal, uma luz mais lateral. Tudo isso observando as sombras a gente consegue identificar. O vídeo de hoje é esse. Se te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilha com os amigos para me ajudar a chegar a mais pessoas e não se esquece de me acompanhar lá pelo Instagram, onde eu trago conteúdos diários relacionados à fotografia. É isso, tchau, tchau!